Olá, meu nome é Sam. Minha história é sobre como passamos dos mais ricos aos mais pobres. Sim, isso mesmo. Nunca pensei que estaríamos em tal situação, mas, no fim das contas, isso acontece. Então, sente-se e ouça. Nasci em uma família muito pobre. Tenho pais e uma irmã mais nova, Nelly. Crescemos na enorme e mundialmente famosa cidade de Nova York. Como você sabe, essa é a cidade em que as pessoas vão em busca dos seus maiores sonhos. Então, fizemos o mesmo. Antes de tudo isso, morávamos numa espécie de aldeia, com pouquíssimas pessoas, carros, e nossa vida lá era meio lenta, silenciosa, calma. Meu pai trabalhou como empresário. Ele era um fazendeiro, eu acho. Não me lembro exatamente. E ele não gosta de se lembrar daquela época, porque foi uma época difícil para nós. Sim, no início quase não tínhamos dinheiro, mas isso foi por um curto período. Eu era o filho único da minha família na época. Eu sinto que tinha cerca de 1 ano e meio quando meu pai enlouqueceu, largou tudo e ele e minha mãe decidiram ir para atrás dos sonhos. Mamãe não concordou imediatamente, pois não tínhamos dinheiro para nos mudar, e mais ainda para uma cidade tão cara. Mas papai insistiu, prometeu que faria de tudo, até o impossível, para que não precisássemos de nada, e ele manteve sua palavra. Mas falarei sobre isso mais tarde. Meu pai juntou todo o dinheiro que tínhamos, se endividou e nos mudamos para lá em nossa velha caminhonete. Mamãe disse que passamos vários dias na estrada. Passamos noites em motéis e economizamos na comida. Chegando em Nova York, não encontramos um apartamento imediatamente, ou a área não era boa o suficiente. Depois de mais alguns dias, finalmente conseguimos encontrar o que precisávamos, a um preço acessível. Papai costumava me dizer que a vida nunca foi tão ruim quanto antes. E às vezes ele até queria voltar, mas ele se lembrava de sua palavra e como homem ele tinha que mantê-la. Mamãe se sentiu tão perdida com uma criança pequena nos braços, ela nem conseguia encontrar emprego porque estava cuidando de mim. A certa altura, ela até saiu às ruas para mendigar, porque não havia comida para a gente comer. Meu pai desaparecia em um lugar de dia e à noite estava buscando trabalho também. E quantas vezes ele simplesmente desapareceu. Minha mãe perdia as esperanças. Ela até tinha se arrependido de ter acreditado nele e também foi procurar emprego. Eles a recusavam em todos os lugares, porque ninguém queria uma mãe com uma criança pequena para trabalhar. Mas não podíamos mais nos dar ao luxo de apenas sentar e esperar. Então, finalmente ela encontrou algo. Uma faxineira era necessária em um café perto do nosso apartamento. A proprietária era uma mulher mais velha. Ela contratou minha mãe, provavelmente porque tinha pena dela. E agora, tínhamos pelo menos algum dinheiro para aluguel e comida. Mamãe estava planejando voltar e queria economizar dinheiro. Era tudo muito difícil para ela e não havia notícias do meu pai. 2 meses se passaram. Foi o momento mais difícil para a nossa família. E bem no momento em que minha mãe estava indo trabalhar, alguém de repente bateu na porta. Corri para o corredor e gritei: "Papai!" Minha mãe ficou confusa e foi abrir a porta. Realmente, lá estava meu pai. Ele estava exausto, magro, mas com um grande sorriso. Mamãe não conseguia acreditar no que via. Meu pai me pegou nos braços e entrou. Minha mãe não queria deixá-lo entrar, mas concordou mesmo assim. E de repente papai sentou-se no chão, porque não tínhamos móveis, e até dormíamos no chão. E ele tirou muito dinheiro do bolso. Mamãe ficou chocada. Ela perguntou de onde era. Não entendemos as explicações dele. Mamãe até pensou que ele tinha roubado alguém. Mas papai disse que o dinheiro não foi roubado. Foi ganho com honestidade. Ele jurou por sua vida e então se lembrou da promessa. Disse que havia cumprido. Mamãe começou a chorar e meu pai disse que daquele dia em diante ele estaria em casa. No mesmo dia, eles fizeram as malas e mudaram-se para um apartamento mais caro, confortável e com boa mobília. Uma nova vida começou ali, um novo capítulo em nossa história. Você achou que isso era o fim? Isso é apenas o começo. Depois de 3 anos, ficamos muito ricos. Ainda não sabíamos o que meu pai estava fazendo. Então, eventualmente, Nelly e eu fomos para a escola. Minha mãe estava em casa e sempre decorava e atualizava a nossa casa e o jardim. Ela adorava fazer isso, embora tivéssemos um empregado para isso. E no mesmo ano em que compramos a casa, finalmente terminamos de decorá-la, meu pai insistiu para que comemorássemos e fizéssemos uma festa de inauguração. Então, ele convidou um monte de gente. Entre eles estava seu melhor amigo, o Sr. Jance. O Sr. Jance trabalhava na polícia, mas estava prestes a sair do trabalho. Ele disse que queria uma vida tranquila. Pelo que eu lembro, ele sempre disse que haviam criminosos perigosos na cidade, os traficantes de drogas, e ele os persegue há muitos anos. Seu chefe não era tão gentil e deu a entender que Jance já havia perdido o controle e não era mais capaz de resolver os crimes de alto risco. Doeu ouvir isso, mas meu pai sempre o elogiava. Escolhemos a data e nos preparamos para isso. Havia tantas pessoas naquela casa à noite. Quando o papai abriu a porta para o convidado, o Sr. Jance estava lá. Ele veio com seu cachorro. Nelly e eu ficamos muito felizes em vê-lo. Papai ficou um pouco hesitante,
mas o Sr. Jansen se desculpou e disse que não podia deixar em casa o cachorro, pois ele ainda não estava acostumado com o novo apartamento. Minha namorada virá logo e ela vai levá-lo. Mas, por enquanto, posso deixá-lo no seu jardim? Ele perguntou. Então Nelly implorou ao papai e ele finalmente concordou. Minha irmã e eu fomos direto para o jardim com o cachorro e brincamos lá. Ele era tão legal, seu nome era Vegas. A noite passou muito rápido e eles vieram buscar o cachorro. O Sr. Jansen veio ao nosso jardim e nos contou um pouco sobre o cachorro. Ele é o melhor do nosso setor. Sempre encontra drogas ou contrabando. Mas estamos nos aposentando, disse o amigo de meu pai em tom triste. Então, o Sr. Jansen pegou o cachorro, mas ele se recusou a sair. De repente, ele se sentou perto do galpão de meu pai e não quis sair. E começou a latir. Naquele momento, meu pai saiu e queria que o cachorro fosse para longe. Ei, amigo, você está bem? Disse o dono. Mas o cachorro não conseguia parar de latir. O Sr. Jansen deu o cachorro para a namorada e entrou na casa. A festa acabou, mas na manhã seguinte, o Sr. Jansen voltou inesperadamente. Ficamos imaginando o que ele estava fazendo aqui tão cedo. Acontece que ele e o cachorro foram correr e Vegas pulou a cerca e correu para nós. Papai já tinha saído para o trabalho. Fiquei encantado pensando que o cachorro apenas gostava de nós. Encontramos o cachorro no jardim e o que Vegas encontrou lá nos fez congelar por um momento. Acontece que Vegas quebrou a fechadura e entrou. Papai nunca permitia que abríssemos o galpão. Ele disse que coisas antigas do velho apartamento estavam lá guardadas. Mais adiante, vimos alguns recipientes, alguns potes estranhos lá. O Sr. Jansen lembrou-se de seu comportamento, de sua vida de oficial e entrou usando luvas. Então, ele imediatamente perguntou à nossa mãe, isso é seu? Mas minha mãe respondeu honestamente que nunca tinha visto isso na vida, porque meu pai não permitia. O Sr. Jansen abriu um container e imediatamente pegou seu telefone. Ele pareceu arrasado quando disse que estava ligando para uma unidade daqui. Não entendíamos o que estava acontecendo. Minha mãe começou a entrar em pânico. E o amigo da família apenas disse, desculpe, eu não sabia que tudo ia acabar assim, mas esse é o meu dever. Acho que encontrei um criminoso que vem me procurando há muitos anos, disse ele, deixando claro que se tratava do meu pai. Mamãe começou a chorar, e muito. Ela não acreditava no que estava acontecendo. Ela queria ligar para o meu pai, mas o Sr. Jansen pegou o telefone dela. Em alguns minutos, nosso quintal estava cheio de policiais. A coisa mais louca foi o que o Sr. Jansen e Vegas tiveram o seu último dia de serviço, e ele finalmente cumpriu o seu último objetivo. Ele encontrou um traficante de drogas e sim, acabou sendo meu pai. Minha família não foi a única a ficar chocada, mas também ele próprio e os nossos vizinhos. O Sr. Jansen disse que realmente considerava meu pai um verdadeiro amigo, mas meu pai provavelmente estava apenas obtendo informações e escondendo as mercadorias dele. Papai conseguiu fazer amizade com o policial, o que lhe permitiu administrar seu negócio sem problema por tantos anos. Eu me senti em conflito. Conseguimos falar com nosso pai na polícia, onde ele negou tudo, inclusive os containers que foram encontrados em nossa casa, e ele exigiu um advogado. No final, ele foi considerado culpado. A fraude foi exposta e outros membros dos seus negócios também foram encontrados. E todos os nossos bens foram levados, confiscados. Então, ficamos sem nada, de novo. Meu pai não desistiu. Lutou pela liberdade, pagou até o seu último centavo para os advogados. Minha mãe o ajudou da melhor maneira que podia e também cuidou da gente. Vários anos se passaram. E, quando o dinheiro acabou, minha mãe nos levou e foi embora para a cidade onde eu nasci, porque é muito mais barato viver ali. Visitamos nosso pai, mas nunca mais vimos o Sr. Jansen. Se você gostou do vídeo, clique no botão gostar e deixe alguns comentários. E não se esqueça de se inscrever.